Há algumas décadas atrás, dois psiquiatras, famosos aliás, deram uma declaração emocionada diante da Associação Psiquiátrica Americana, que de alguma forma esclareceu o mundo da ciência e ao mesmo tempo surpreendeu o cenário cultural popular a esse respeito. Os doutores Melanie Klein, a notável e tão conhecida psicanalista infantil, e o Dr. Carl Johnson deram a seguinte declaração: somos ateus, materialistas, mas trabalhando durante décadas em um sanatório psiquiátrico de alienados mentais, particularmente psicóticos profundos e esquizofrênicos, a melhor terapia para esse público, para esses pacientes, que encontramos respostas positivas e melhoramento dos quadros que os mesmos apresentavam, são terapêuticas baseadas no perdão, no amor, na ação do bem, conforme se encontra no Evangelho de Jesus. Essa declaração escandalizou boa parte dos arraiais da psiquiatria materialista, da psiquiatria clássica. Mas hoje, cada vez mais, as belas lições do Evangelho de Jesus estão sendo trazidas à baila da academia para se converter não em ensinamentos religiosos, mas em propostas terapêuticas para a nossa saúde mental e nossa saúde emocional. Elizabeth Lucas, a notável terapeuta, logoterapeuta alemã, discípula de Viktor Frankl, lançando uma obra recentemente chamada Histórias que Curam. Ela vai dizer que as terapêuticas que ela fez em relação a crianças traumatizadas são terapêuticas em que consistiam em acabar determinada história. A criança trazia alguma história, alguma coisa que a perturbava, e ela, com a criança, criava a história que deveria ser o desfecho, o final. E ela vai admitir no livro que as histórias que ela elaborou, todas elas são baseadas nas parábolas de Jesus. É assim que Jesus tem chamado a atenção. Milton Erickson, o notável psiquiatra de Phoenix, no Arizona, que tanto sensibilizou pela sua genialidade na psiquiatria, depressivo crônico, chegava a atender na sua casa e não saía de casa por conta de uma depressão pertinaz. Mais tarde, vítima de uma doença agressiva que foi imobilizando a sigla ELA, esclerose lateral amiotrófica, que foi deixando ele mais depressivo. Mas ele próprio foi criando técnicas terapêuticas para lidar com a doença e também com a depressão que o vitimava. A vida desse homem é um exemplo. A base das histórias que ele também contava e que ele elaborava nas sessões terapêuticas que ele fazia, as técnicas de visualização, algumas dores físicas que ele experimentou e alguns outros processos de doença, fazia com que, para ele superar a depressão e conseguir suportar a dor, ele fechava os olhos e voltava à infância, em uma época onde ele era feliz, e aquilo criava dopaminas, endorfinas cerebrais, e ao mesmo tempo estimulava ao bom ânimo, ao entusiasmo, para que ele pudesse voltar à realidade objetiva e enfrentar as dificuldades porque passava, superando lentamente a depressão. Erickson ajudou tanta gente com coisas mirabolantes, com estratégias geniais. Uma senhora que era depressiva crônica, que não saía de casa em uma cidade interiorana dos Estados Unidos, e ele, na época que se deslocava, foi até a casa dela, conversou com ela e tentou encontrar algum sentido para a vida dela, e encontrou em um verdadeiro jardim belo e florido, principalmente de violetas. Ele ficou entusiasmado e disse: mas essas violetas são tão bonitas, é a única coisa que eu faço ainda nessa vida.
levanto de vez em quando e molho um pouco essas violetas. Se eu estou viva, é porque essas violetas é o único sentido que eu tenho para a vida. E ele disse, era uma senhora muito conhecida, de uma condição econômica muito boa, era muito convidada a festas, a cerimônias, e não ia a nenhum evento. Recusava todos, nem respondia. E Milton Erickson sugeriu para ela, você vai aceitar agora todos os convites. Ela disse, mas eu não posso, eu não aguento, eu não vou ter condição. Ele disse, você não quer uma solução terapêutica para a depressão? Mas eu não sei se é possível. Não estou dizendo se é possível, não. Eu estou dizendo se você quer melhorar, você vai agora aceitar todos os convites. Ela diz, mas eu não tenho condição de sair de casa, eu não tenho nem forças, vitalidade e disposição. Não precisa. Eu vou lhe pedir para todo convite que você receber, você devolver o convite com um jarro de violetas. Você devolve, excusando-se que você não pode, e oferece de presente. Ela começou a fazer e mudou radicalmente de conduta, porque as violetas que ela oferecia faziam com que ficasse falta no seu jardim, e a necessidade de plantar outras violetas, de regar, de cuidar do jardim. E ela ficou conhecida como a dama das violetas no seu bairro. Morreu muito querida, muito admirada, porque em várias situações sociais, em dezenas ou até centenas, ela enviava sempre as suas famosas violetas como agradecimento pelo convite e justificativa plausível de não poder se fazer presente. Erickson, portanto, se tornou pioneiro na técnica da hipnose, inclusive ericksoniana, e outras técnicas para tentar, de uma maneira inabitual, alternativa, entre aspas, não convencional, lidar com o processo de depressão. A grande verdade é que a sensação de perda do depressivo é algo, segundo Freud, mas uma perda simbólica, uma sensação de que algo foi retirado dele, algo foi perdido, é algo que parece arquetípico, ancestral. Elizabeth Kübler-Ross, ao lado de Stanislav Grof, vão dizer que desde o momento do parto, Grof vai dizer que é o trauma do nascimento. Sermos retirados daquele lugar quente, confortável, protegido para o mundo hostil lá fora, onde agora temos necessidade de chorar para termos necessidades atendidas em criança, recém-nascido. Temos que movimentar, temos que sentir dor, temos que nos proteger das agressões ambientais. Portanto, a primeira perda, a perda do local aconchegante. E a partir do nascimento, a vida é uma sucessão de perdas, vai dizer Elizabeth Kübler-Ross. Depois da infância, a perda da infância. Depois da adolescência, a perda da adolescência, naturalmente com outras conquistas. Mas vivemos o tempo todo de perdas de condição física, perdas de condição específicas, de situações familiares que se alteram. É assim a vida, e é esse talvez o sentido mais profundo do desencadear simbolicamente a depressão. Carl Gustav Jung viveu um processo depressivo. Muita gente não sabe, na jornada, nas peripécias dele, Jung, que era de uma família de pastores protestantes, seu pai, seu avô, seu bisavô eram pastores protestantes. O seu pai, principalmente, fazia sermões na igreja luterana, inspiradíssimo, porque a tradição de Jung é toda feita de fenômenos paranormais, fenômenos extrafísicos, de alteração de percepção da consciência. Seu pai, por exemplo, tinha na sala uma cadeira onde ele sentava e uma outra cadeira que ele deixava reservada para a esposa que já havia falecido. Ele dizia que a esposa sempre sentava ali para conversar com ele, e era ela quem dizia a ele o sermão que ele deveria dizer na igreja nos dias de domingo. Ele dizia que as suas percepções tinham fenômenos extraordinários de percepção psíquica, de intuição. Esse notável homem, que foi pai do eminente psiquiatra de Zurique. Mais tarde, ele lê, por volta de 1900, uma obra recentemente publicada chamada Da Interpretação dos Sonhos, e se fascina. Torna-se discípulo daquela nova ordem de ideias e conhece o fundador, Freud. Se torna discípulo. Freud é uma espécie de pai espiritual e ele
uma espécie de herdeiro da documentação e ao mesmo tempo esperança para o futuro. Esse vínculo, essa amizade era excepcional, mas também tinha suas reservas. Há uma tradição narrada pelos biógrafos, se não me engano, Erich Fromm, que narra que em determinado momento os dois estão numa condução, Freud vai revelar alguns sonhos, falar de alguns sonhos que ele teve, e Jung, que já era hábil, já havia lido a interpretação dos sonhos, era hábil na interpretação dos sonhos, começou a ouvir um mestre e começou a interpretar. Quando Freud percebeu, Freud mudou de assunto. E Jung diz: o mestre não vai terminar o sonho? Ele diz: não, eu não quero que você descubra meus segredos. Era, portanto, um temperamento especial, a relação dos dois. Freud dizia: temos que erguer uma barreira contra o ocultismo, palavra preconceituosa que ele usava, para colocar todas as coisas ligadas à espiritualidade, à metafísica, que ele tinha ojeriza, que era um temperamento rebelde, sempre estava em oposição à religião, e queria fazer a psicanálise ter um status científico. Mas Jung era um notável paranormal. Na adolescência, houve um momento em família que ele sentado, quando ele sentou para almoçar com a família, uma mesa de madeira forte quebrou-se ao meio sem motivo aparente. Em outros momentos, fenômenos insólitos de aparecimento de objetos. Mais tarde, ele frequenta a casa de um amigo ao lado de um outro amigo que o acompanhava, era aniversário desse anfitrião. E ele simplesmente perdeu a consciência. Quando voltou, todos estavam constrangidos. E esse amigo tirou ele da casa e retirou, dizendo: como é que você conta a intimidade daquela pessoa na frente de todo mundo? Eles não lembram nada. Mais adiante, Jung vai ter um sonho onde ele vê o planeta. É um dos pioneiros na história da humanidade para dizer que a Terra é um planeta azul. Ele vai ter um sonho em 1912, vai ter um sonho onde ele vê o planeta Terra infinitamente azul e uma onda de um oceano cobrindo parte do planeta. E ele se detém, era na região ligada à Europa. Ele acorda em 1912 e vai dizer: a humanidade vai sofrer uma grande guerra mundial. 2 anos depois, a Alemanha de Bismarck entra na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Eram fenômenos especiais. Ele às vezes saltava em determinadas cidades e sabia o local da cidade que ele nunca antes estivera, o déjà vu, reminiscências anteriores de outras vidas, mas que ele, que também agora tentava colocar a sua teoria com estados científicos, tinha dificuldade muito grande. Uma dificuldade muito grande. A amizade de Freud vai ser rompida por conta desses fenômenos. Fenômenos de desdobramento do corpo, que ele interpretava como um inconsciente que tem medo da morte, viu aquelas ocorrências. Como viu? Ele tentava interpretar dentro de uma explicação materialista, por conta do conceito da acadêmico muito forte. E mais tarde, quando rompe com Freud, mais difícil ainda, porque ele ficou isolado, sozinho, e tinha que apresentar a teoria com estados científicos. Desde criança ele tinha reminiscências de outra encarnação. Em um dos seus escritos ele coloca que ele era 2 personalidades, que ele chama a personalidade 1, muito mais inteligente, mais sábia, e personalidade 2. E ele dizia que via às vezes a personalidade 1 envolvida em tecidos e roupas clássicas do século XVIII, uma indumentária parecendo um grande sábio daqueles anfiteatros da Grécia, ou de um religioso. Daí o conceito que ele colocou de velho sábio, ou velha sábia, o arquétipo do self, que ele tentava interpretar. Essa personalidade, que mais tarde, em outra personalidade que aparece aí, chamada Philemon, que era muito mais sábio que ele, que às vezes guiava-o pela mão para escrever de maneira muito mais sábia. Resposta a Jó, uma das obras, ele disse: não foi eu que escrevi, eu fui tomado por uma coisa que me pegou pela nuca e me obrigou a escrever com celeridade. E depois daquilo, minha febre que eu tinha parou, o meu fenômeno do fígado cessou e a paz voltou a reinar na minha casa. Mais tarde, ele vai ter uma experiência ainda mais fascinante, com a qual ele escreve os 7 Sermões dos Mortos, uma das obras fantásticas da literatura junguiana. É um homem muito bonito, diz os seus biógrafos, muito atraente. E às vezes, graças a isso, ele se interessava. Uma das primeiras teses dele foi sobre manifestações ocultas. Ele tinha interesse místico, mas em alguns momentos havia confusão por conta da perturbação que nele gerava e também naquelas que colaboravam com ele, gerando relacionamentos de libido também. É interessante porque nós vamos ver Jung em alguns momentos, por exemplo, uma prima sua que era uma extraordinária médium, que entrava em transe e ele se interessou participando de sessões com ela.
entusiasmado, mas depois a médium, encantada pela beleza física dele, pelo tipo físico dele, e se sentindo atraída por ele, começou a mistificar. Daí muito cuidado com o relacionamento entre médiuns e doutrinadores, porque a alma humana é muito complexa, e nós em transe podemos forçar ocorrências que não se dão com a realidade. E um que estava ainda se convencendo diante daquele fenômeno que ele pegou, que ele percebeu que era mistificação, ele se decepcionou profundamente com relação à mediunidade, e mais tarde deixou de escrever a respeito do fenômeno. Joana de Ângeles vai dizer que ele era um dos tarefeiros que foi preparado para, na academia, trazer informações e ligar a psicologia à espiritualidade. Leu reencarnação, estudou reencarnação no budismo, infelizmente não estudou por Allan Kardec, que deveria. Nem sempre sintonizou com todas as ideias do budismo a respeito da reencarnação. Algumas delas que dizia, pregava a ideia de retorno em corpos animais. Mas ele vivenciou um processo de depressão quando rompeu com Freud. Ficou isolado, afastado do contexto científico enquanto profissional. Foi desacreditado, até hoje algumas ideias dele são ainda não bem aceitas em alguns meios da psicologia. Ficou colocado de lado, era uma mente genial, tinha um conhecimento enciclopédico, sabia de várias áreas, escrevia com maestria de muita coisa, mas isolado. Em alguns momentos, as suas ações eram reminiscências da vida anterior, a casa que ele tinha em forma de torre, que ele ficava isolado para meditar, aquela casa rural que ele muitas vezes via, era uma reminiscência da sua reencarnação anterior, que ele muitas vezes aflorava no seu inconsciente, e ele teve uma experiência de depressão. Narra, aliás, Marie von Frank, uma das notáveis discípulas, uma das notáveis teóricas mais tarde do conto de fadas, dos sonhos, da interpretação dos sonhos, uma notável aluna, discípula, e um pouquinho mais, além disso. Porque havia essa distração que eles podem, né? Nós espíritos é que não podemos. Temos que ter outra conduta. Mas os artistas, os sábios, etc., então eles se divertiam também. E elas também. Teve alguns relacionamentos nessa área de colaboradoras, também eram envolvimentos íntimos, mas a grande verdade é que chegou no mundo espiritual mais tarde e foi um pouco censurado por não ter falado abertamente a respeito de reencarnação. A doutrina dos arquétipos está no meio inconsciente coletivo, ancestral, está em períodos anteriores. Era uma forma de explicar cientificamente as reminiscências que ele tinha de reencarnações passadas, que era o grande salto que faltou, que a psicologia dele é uma psicologia admirável, é fantástico, mas faltou o salto para a ideia da reencarnação, que no meio muito preconceituoso, que ele já era mal visto, ele talvez não teve ali a coragem de estar se preparando para voltar à Terra no século XXI, para agora afirmar categoricamente, abertamente na ciência, aquilo que ele não teve coragem de afirmar no passado. Ele vive sua experiência de depressão, na qual ele narra uma nova visão a respeito da depressão. Ele vai dizer que a depressão não deixa de ser uma luz na escuridão. Aliás, é uma expressão de uma psicóloga junguiana e companheira nossa de movimento espírita. É uma luz na escuridão. É descer aos infernos, inferno no sentido inferior, do inconsciente. É acessar o mundo profundo das sombras, porque a depressão escancara o indivíduo perante ele mesmo. Ele acaba tendo que encarar, entre aspas, os seus demônios internos. É uma grande oportunidade de Jung para o indivíduo se conhecer, para o indivíduo mergulhar em si mesmo, se ele souber aproveitar. Se ele souber aproveitar a oportunidade para se conhecer mais, para se desvelar, para se descobrir no seu lado inconsciente. E ele dizia, primeiro o auto-amor, amar a si mesmo. É o grande convite que a depressão faz, se amar. Não há lugar psicológico nenhum em a pessoa que diz que ama os outros e despreza a si mesmo. Não, projeta desejo nos outros. Ninguém ama outrem rejeitando a si mesmo. Aliás, foi Jesus que o disse. Amor a si mesmo, segundo o direito a viver, ele dizia. O conceito de que precisava ficar vivo e não querer morrer por conta da depressão. Terceiro, não se tornar mártir ou vítima. A pessoa que vivencia a depressão tem uma tendência muito forte, quase que incontrolável, de colocar-se na condição de vítima, de mártir, de gostar de se queixar e querer apoio. Então, se a pessoa diz assim, você não sabe como está a minha vida, uma doença apareceu X, a outra Y, etc. E a gente diz, poxa, coitado, ele fica alegre. Por que coitado?
então não tratar o familiar, o paciente depressivo como coitado. Se a gente ficar tratando de maneira muito emocional, muito piegas, ele fica pior. Tratar com amor, com gentileza, com carinho, mas como uma pessoa normal que é, apenas está com um processo específico. Nem desprezá-la, nem tratá-la demasiadamente piegas, porque isso é também perturbá-la, porque ela já tem autocompaixão, autopiedade. E se tivermos piedade dela, a coisa, e em alguns momentos de energia, insistindo na medicação. Ah, mas eu amo muito. Porque ama, trate com energia. Porque o amor às vezes exige energia, não é ser grosseiro, ser agressivo, mas ser enérgico em alguns momentos. E tentar penetrar o inconsciente para saber o que é que a depressão quer dizer. Há um conceito religioso chamado noite escura da alma. Esse conceito não deixa de ser um processo de depressão melancólica pontual em algumas almas de escola. São João da Cruz foi quem criou o conceito, porque ele passou por aflições e desesperos no seu monastério, para depois se tornar um grande místico espanhol, um grande homem, que ao lado de Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, tanto iluminaram a Idade Média. O próprio Francisco de Assis, prisioneiro da cruzada, ao retornar, estava no estado melancólico. E essa melancolia desatrelou, diz Joana de Ângeles no livro Nascente de Bênçãos, desatrelou o inconsciente dele, no qual estava a programação para a sua reencarnação. A melancolia botou para fora os grandes estados íntimos dele, graças ao qual também a percepção mediúnica fez com que ele pudesse divisar o próprio Jesus. Madre Teresa de Calcutá, ela vivenciou períodos de noite escura da alma, no qual ela acreditava que não tinha valor nenhum e que não estava fazendo a coisa certa. A maior mulher talvez do século XX, a mais notável. E ela dizia às vezes que deveria estar sendo rejeitada por Deus, porque não estava fazendo a coisa certa. Acreditava-se, tinha quanto mais enxaqueca, uma dor de cabeça que acompanhou quase que a vida inteira dela, uma dificuldade muito grande de sorrir, mas uma abnegada mulher que insistiu até se iluminar completamente, um dos grandes vultos no século XX, o Martin Luther King Jr., que também era muito reflexivo, voltado quase que obcecadamente para a questão da libertação, dos direitos iguais entre as raças, as etnias, a igualdade de direitos em relação aos negros, talvez pelo seu inconsciente rememorasse a sua última encarnação, quando esteve envolvido no assassinato de Abraham Lincoln, o defensor da libertação dos escravos, e que ele, quiçá, em reminiscências pretéritas, tramou o assassinato de Lincoln, que foi morto com um tiro na cabeça, à semelhança dele mesmo, mais tarde como Martin Luther King Jr., a semelhança de Kennedy também, que parece estar envolvido nesse mesmo drama anterior. Segundo o mundo espiritual, através de Raul Teixeira e pesquisas de Hermínio Corrêa de Miranda, o apóstolo Paulo, diz Emmanuel, no deserto de Dan, ficou 3 anos em reflexões dolorosas depois da perseguição que gerou mortes e mortes sobre a sua responsabilidade, e depois de ver Jesus e se converter, ele vai a esse oásis e fica 3 anos, embora acompanhado de um casal amigo, Áquila e Prisca. Mesmo assim, ele mergulha em uma grande noite escura. A grande verdade, meus amigos, é que aproveitar, se estamos deprimidos, não vamos negar, fingir que não está acontecendo, porque isso vai tornar a situação muito pior. Fingir uma alegria falsa é muito pior. Conscientizar-se da depressão, mas trabalhar para não ser depressivo, embora esteja depressivo. Estar triste, mas não ficar triste para sempre, ou não alimentar a tristeza, depende de nós. Dostoiévski, que citamos, tem uma frase, se não me engano, no livro O Idiota, que ele diz: a beleza salvará o mundo. Ele diz isso de maneira poética e ficou uma das frases mais famosas da vida dele, embora ele era depressivo. A ideia da beleza, a beleza salvará o mundo. O que ele queria dizer com isso? Ver beleza na vida, treinar, enxergar beleza nas coisas. O que fazer em relação à depressão? Primeiro, o tratamento médico. Porque, mas se for espiritual, diz Allan Kardec nas últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão muito prolongada pode gerar efeitos no corpo. Daí a obsessão é uma energia no cérebro deletéria que pode desarticular inclusive as enzimas, de forma que, diz ainda Allan Kardec, uma obsessão dessa forma precisa de tratamento médico e tratamento magnético.
os passes, a bioenergia, está lá na parte de prece para os obsidiados, nas últimas linhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a terapia médica. O corpo está afetado, é necessário trabalhar também o corpo, o psiquismo. E ao mesmo tempo a terapêutica espírita, porque uma coisa não anula a outra. Nós podemos trabalhar em conjunto, em equipe. A medicina vai tratar na matéria dos conflitos pessoais, no caso da psiquiatria e da psicologia, e o espiritismo vai tratar das questões espirituais, para que tenhamos essa harmonia, essa beleza, como diz Dostoiévski, que tem a ver também com a reforma moral, a mudança para melhor, insistir nos bons hábitos, a começar com os hábitos mentais. Ler uma página, mas eu estou depressivo mesmo assim, mas então eu vou ler, vou ficar meditando na página mesmo depressivo. Ao invés de ligar o canal de televisão para ver aqueles horrores que estão por aí, alguns canais e alguns programas sensacionalistas, eu vou ler uma coisa edificante, vou ficar meditando naquela coisa, mesmo depressivo. E vamos ver. Eu estou cansado de meditar disso, e na depressão não. Então é uma tendência que nós temos de fixarmos as coisas ruins. Nós temos isso mesmo sem sermos deprimidos. Quer ver uma coisa? Basta alguém chegar assim e nos acordar e dizer: você soube? Não, que foi? Fulano se casou. Você vem me acordar para dizer uma besteira dessa? Fulano morreu. Não diga. E aí perde o sono. Então nós temos isso. Um lado chocante, um lado agressivo, um lado apocalíptico. Chama muito a atenção porque nós temos sadomasoquismos psicológicos. Nós gostamos de sofrer um pouquinho aqui para nós. Então, temos essa tendência, e o paciente depressivo muito mais. O paciente depressivo às vezes chega no banheiro com remédio e joga o remédio no vaso sanitário e não toma, porque é uma tendência no inconsciente de gostar de sofrer, de permanecer na situação. Não é de causa pensada, mas inconscientemente ele quer sabotar a situação, quer justificar o seu estado. Então, ver beleza. Certa vez perguntaram a Michelangelo diante da estátua de Moisés, e que mais tarde um Saul era tão especial, que diz a tradição, que ele próprio bateu com o martelo no joelho, dizendo: fala! Tal era a beleza, a autenticidade da obra. E perguntaram a ele: como é que você, de uma pedra grosseira, de um bloco de mármore, por exemplo, você pode fazer coisas tão harmônicas e tão belas, as veias, a anatomia do corpo que você faz com toda beleza? Como é que você pode tirar da pedra aquilo? E ele disse: não, eu não tiro. Eu não tiro. Quando eu olho para a pedra, eu já vejo a obra ali. Eu só faço aparar algumas arestas. Ele já tinha a beleza dentro dele. Ele via a beleza dentro dele. Então, conseguir ver beleza nas coisas, fazer reflexões em torno de leituras nobres, tentar conversar com pessoas. Se nós temos um parente depressivo, conversar em determinado momento que ele esteja bem. Em outro, não adianta insistir, que a família normalmente não tem tato psicológico para conversar, já conversa brigando, o que torna a situação muito pior, porque o paciente se sente mais incompreendido e até pensa em suicídio. Conversar quando há um caso, quando há abertura. Quando não há, ele ficar na queixa repetitiva, monótona, fixa do processo depressivo. Não estimular aquilo, não entrar em detalhes, cortar a conversa, cortar o papo. E, naturalmente, assistir em determinados momentos, ouvir boas melodias, boas músicas. Quanta coisa edificante podemos assimilar, podemos introjetar, podemos perceber, até nos identificar. Por exemplo, a vida de Beethoven, ele passou também por uma grande noite escura da alma. Então a gente lê como é que ele passou, o que ele fez. A arte me salvou, dizia ele em um testamento que ele colocou. Porque do contrário, eu teria dado cabo em minha vida. Em um testamento que assusta até hoje os musicólogos, um testamento alemão, ele coloca uma carta de suicídio, a carta que os suicidas muitas vezes faz, pedindo perdão, desculpando, etc. Livaldo, quando comentou aquele caso, ele colocou na camisa e com clips para se jogar da elevador Lacerda. Então, a carta do suicídio ele fez, pensando no suicídio, e não fez, não cometeu suicídio. E vai ver mais tarde que as ideias de música, a surdez, a frustração em tentar o casamento e não conseguir 2 vezes, e mais tarde a surdez que fazia com que ele ficasse retraído. As pessoas pintam Beethoven como sendo alguém antissocial, misantropo. A grande verdade é para que ele continuasse sobrevivendo financeiramente, porque os mecenas dos teatros de Viena, da Áustria em geral,
pagavam para que ele pudesse apresentar as obras, e ele vivia disso. Os músicos sempre viveram mal na época. Então ele escondia a surdez, ocultava para que ninguém percebesse, e para isso ele precisava fugir do contato social, isolar-se, porque foi uma bênção, porque as ideias musicais que fertilizaram a cabeça dele, depois da surdez total, foram mais ricas. Todos os estudiosos dizem que o período final da vida de Ludwig van Beethoven é um período o mais rico e o mais belo, talvez um dos períodos mais importantes da história de toda a música. As obras espirituais e românticas ao mesmo tempo, a mistura dos elementos barrocos, sacros, e ao mesmo tempo a expressão intensa da emoção romântica, nas últimas obras, até hoje deslumbra a humanidade, completamente surdo. Aliás, sensibilidade que ele deveria ter mais aguçada do que as pessoas normais, e ele não conseguia ouvir nem um simples diálogo. Portanto, anotado na partitura, inicialmente se retraiu, isolou-se e afundou numa grande depressão, numa grande melancolia. E nessa época, quando ele começou a sentir os sinais da surdez, há uma história que alguns estudiosos negam, declinam, mas nós optamos por achar, considerar que é provável essa história. Há uma história associada a ele, que ele estava voltando a casa e ele não era muito de contato. Quando ele viu, ele já estava começando com os sinais da surdez, ele viu uma senhora cega, que estava na frente. Ele para, se aproxima dela e ela disse: por favor, hoje, agora é noite, a lua está cheia? E ele diz: a lua está cheia. Ele não era não tinha um temperamento de muita conversa, estava já no começo da melancolia e dos sinais da surdez. Então ele: a lua está cheia. Ela então emociona-se, se comove e diz: que pena, que pena. Hoje é lua cheia, noite de luar, e eu não consigo enxergar, não posso ver. Ele se sensibilizou e disse: venha comigo, venha comigo. Puxou-a, levou-a até o seu apartamento, colocou-a em um sofá, sentou diante do piano, uma clarabóia suja que ele abriu para que o luar incendiasse ainda mais, e ele disse: olha, eu quero que você agora escute uma música que eu vou tocar, e à medida que eu toque, você vai conseguir ouvir a noite do luar. Foi ali que ele compôs a famosa Sonata ao Luar, a sonata número 14, chamada Quase uma Fantasia. E ela emocionou-se até as lágrimas, dizendo: eu vejo. Mais tarde, Stravinsky, que está nos Estados Unidos, depois da apresentação do Carnegie Hall, na casa de um casal milionário que o hospedava, ele percebeu que o casal estava em separação, estava numa crise conjugal. Ele, depois do almoço, fez uma solicitação que não iam negar, sentou no piano, pediu para eles sentarem. Um sentou de um lado do sofá e outro sentou do outro. E ele começou a tocar Sonata ao Luar. Perdeu-se na música, na melodia, na magia da música. E quando parou, o casal estava um do lado do outro, apertando as mãos, chorando copiosamente. A beleza da arte, da poesia. Portanto, meus amigos, viver é o grande motivo da nossa existência. A depressão é um convite, como dizia Jung, ao mergulho no abismo de nós mesmos para nos fortalecer. Aliás, vamos encerrar os nossos comentários com a expressão de Nietzsche, que, embora depressivo, ele dizia: o que não nos mata, nos fortalece. A depressão é esse convite para que, na fraqueza que nós detectamos, nos tornemos mais fortes, porque é na fraqueza que há a força verdadeira, e a força está na fraqueza. Vamos agora dar prosseguimento na parte de perguntas, respondendo algumas que estão aqui. Um depressivo que está fazendo terapia e uso de medicação pode voltar a ter uma vida normal sem cuidar da parte espiritual devido a não acreditar no espiritismo? Fica muito difícil, porque como cada depressivo é cada depressão é uma, porque cada ser humano é não há uma depressão igual a outra. Esses sintomas que nós dissemos aqui são sintomas gerais, mas se nós vamos examinar cada caso, vamos ver que tem tintas em que acentuam determinados sintomas daquele que não acentuam o outro.
que reagem naquele, funciona naquele e não funciona no outro. De um modo geral, o mais importante não é a pessoa acreditar ou não no espiritismo, é se melhorar enquanto pessoa. O convite da depressão é ele se melhorar enquanto ser humano. É ele conseguir se colocar mais no lugar do outro, ser mais amável, é conseguir se conhecer mais. É o essencial. É o essencial, mas não podemos negar que o espiritismo nos dá uma nova mentalidade e nos agrega mais conhecimento. Mas seria também absurdo dizer que só através do espiritismo ou através da visão espiritualista o indivíduo se supera a depressão. Porque vemos outros religiosos também, com a sua proposta, superando a depressão. Vemos pessoas ligadas a outras religiões dentro da espiritualidade. Eu diria que a espiritualidade, seja em qualquer religião que seja, é muito importante. Mas ainda assim, o mais importante é a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Porque nós temos também pessoas depressivas na religião que não se tornam pessoas melhores e a depressão vai para a próxima encarnação. Porque o espírito se sente em uma prisão. Ele queria então estar fazendo as mesmas coisas erradas do passado? É isso? Em verdade, o mundo espiritual, fora da matéria, ele tem uma visão muito mais ampla e liberta. Ele não queria fazer as mesmas coisas do passado, porque quando ele reencarna ele não lembra. Mas ele tem saudade do mundo espiritual. Como esses grandes gênios, que muitas vezes não são espíritos ligados à Terra, são de outras dimensões e sentem saudade, sentem nostalgia, sentem falta de algo que não conseguem explicar. Saudade das regiões de que vieram, porque não são espíritos da Terra. Daí a ideia de que o gênio é um pouco antissocial, um pouco louco. Não é que seja louco, mas eles se sentem deslocados da psicosfera do planeta, porque não são espíritos daquele planeta. Vieram em missão, são geniais, mas vieram em missão, e aí sentem saudade. Então, é natural que o espírito se sinta preso na matéria, sinta saudade do mundo espiritual, não da outra encarnação, onde ele errou muito, mas saudade de ficar fora da matéria livre, onde ele compreende as coisas de uma maneira muito melhor. Mas não é o que soluciona a questão, porque no mundo espiritual, quando estava fora da matéria, ele sentia a necessidade de reencarnar, por conta dos débitos, dos dramas, das aflições. Então, na verdade, é um problema que se desloca. Ele sente saudade porque quer ficar livre da prova, dos desafios da matéria, mas no mundo espiritual também ele não vai ficar bem. Porque, na verdade, o desencarnar é uma continuação da vida que ele levou no mundo físico. Mas, enquanto está no mundo físico, ele sente vontade de romper esses laços. Daí, porque às vezes pensa em morrer, em suicídio, o que não é uma solução que soluciona. Quando o psicoterapeuta identifica aspectos espirituais na patologia do seu paciente, como proceder diante desse fenômeno, levando em conta os aspectos éticos da profissão? Essa é uma questão muito delicada, porque o psicoterapeuta e alguns ligados a outras religiões têm acabado se conduzindo de uma forma a tornar a psicoterapia uma espécie de orientação religiosa ou de convencimento para determinada doutrina, convencer o indivíduo para determinada religião. Não é a proposta da terapia. A terapia é trabalhar o indivíduo para melhor, seja ele de que religião seja. O psicoterapeuta deve tentar se adaptar à perspectiva simbólica do outro. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é batista. Ela leva para o consultório uma Bíblia para discutir. Ela está em depressão, mas ela adora o apóstolo Paulo. Eu vou, então, dentro da perspectiva dela. O que você acha dessa passagem de Paulo? O que você acha? Você não acha que essa passagem é importante, etc? Vou tentando dialogar dentro daquilo que ela gosta. E ela vai melhorando dentro daquilo que ela acredita. Então, o terapeuta deve ter esse tato, essa sensibilidade. Se ele for espírita e o paciente também for, há, no entanto, aí a permissão e a possibilidade de abordar algumas questões ligadas ao espiritismo. Do contrário, fica muito difícil nós tentarmos convencer. Podemos até sugerir, está no nosso direito. Dizer a pessoa que não tem religião ou que é de outra religião, busque o lado espiritual. Busque essa parte, que eu acho que também essa parte é importante. A Organização Mundial de Saúde já reconhece que a dimensão espiritual é importante. Já há um quadro clínico no CID, o F44.3, que é de estado de transe. Estado de transe e possessão é o nome que eles dão, que é diferente dos estados esquizofrênicos. Então, já há abertura nas ciências, mas o que o psicólogo não pode fazer é convencer a pessoa para a religião que ele professa ou outra religião. Aí seria uma questão de violentar a consciência do outro, agredir a consciência do outro. Se a pessoa não tem, e a necessidade de falar sobre religiosidade de maneira geral, a religiosidade que ele tem, tentar abordar nesse assunto, e se não conseguir,
tentar abordar a evolução do indivíduo para melhor, o engajamento dele para que ele se torne uma pessoa melhor, mesmo que seja ateu, materialista. Minha mãe tem depressão há mais de 20 anos. Ela já fez vários tratamentos e já tomou muitos tipos de medicações. Hoje é acompanhada por psiquiatra e terapia. Cuidar do espírito, do espiritual, seria a esperança de melhora dos sintomas, já que ela ainda não cuidou desse lado, nesse período de depressão, sem a menor sombra de dúvidas. Por isso que nós dissemos que a depressão é uma problemática do espírito que se manifesta no corpo. Se ela tem possibilidade de também cuidar da parte espiritual, quiçá num processo como esse, já cronificado, já intensificado, há também influenciações de mentes desencarnadas, nada melhor do que ela cuidar da parte espiritual, a bioenergia, a fluidoterapia. Essa casa mesmo oferece tratamentos fluidoterápicos, que eu sei, tratamento de passe, um tratamento como esse. Uma palestra é um tratamento terapêutico, porque estamos todos pensando, raciocinando, estamos então saindo de um processo que a proposta espírita é toda otimista. Então, maravilha, é terapêutica. E, principalmente, o engajamento dela para ser melhor. Laborterapia, ação-terapia, uma terapia que faça com que ela se movimente. Porque como o paciente depressivo às vezes está numa nuvem tão forte que não consegue concentrar, não consegue se fixar em nada, se pegar ela para ler um livro, não consegue. Ou uma mensagem muito rápida, mensagens pequenas, ou então ações positivas que movimente o corpo, ao invés de fazer uma musculação, que é ótimo também, transpira, cria endorfinas, sobe morro, sobe favela, distribui cesta básica, está fazendo a musculação física e a musculação espiritual, está dilatando os bíceps perispirituais. Então olha que maravilha, graças a esse trabalho também, porque o indivíduo transpirando, ele tem sono de noite, que desgasta um pouco, ele tem sono, cria a serotonina, favorece a produção das endorfinas, e o que é melhor, ao invés de uma atividade apenas muscular, acadêmica, essa atividade física tem algo moralmente saudável. Ele está sincronizando também numa faixa moral positiva da vida. Laborterapia, a terapia do trabalho, laborterapia. Então, é muito interessante isso, essa ação, ao lado de todas as terapêuticas que podemos ali realizar, né? O processo obsessivo impossibilita o médium de exercer a mediunidade, impossibilitar não. Mas, normalmente a mediunidade começa em um processo obsessivo. Com raríssimas exceções, os médiuns normalmente chegam ao processo de educação mediúnica vivenciando conflitos de obsessão, interferências obsessivas. Se o indivíduo está dominado, está obsidiado, está desequilibrado, ele não pode participar de sessão mediúnica, embora seja um bom médium. Ele precisa primeiro tratar do desequilíbrio. Isso é, estudar a doutrina. Não se pode colocar, diz Allan Kardec, uma pessoa, por melhor médium que seja, não conhecendo a doutrina, numa reunião mediúnica, porque ele não vai saber o que fazer. Não vai ter nenhum conhecimento para se conduzir. E vai ser alvo de armadilhas do mundo espiritual. Conhecer a doutrina, conhecer um pouco a mediunidade, exercitar o fenômeno mediúnico e cuidar principalmente da sua parte moral, para sintonizar com os bons espíritos. Daí ele pode participar. Mas o médico está sofrendo ataques obsessivos, está se cuidando, ele deve, não apenas pode, mas deve participar de sessões mediúnicas, porque os médicos são alvos de ataque. Agora, uma obsessão aqui no sentido de estar dominado, se ele está em desequilíbrio obsessivo, ele não pode ser encaminhado imediatamente à sessão mediúnica. Por quê? Porque ele próprio é uma fonte mediúnica não confiável. O que é que pode acontecer? Como ele está muito dominado, as manifestações que ele vai dar vai ser só de um espírito, o espírito que o domina. Primeiro, tratar o desequilíbrio mediúnico, para depois exercer a mediunidade com grande gáudio. Na verdade, dá para se fazer os dois de maneira geral. Bom dia. Meus sintomas: insônia, cansaço, choro fácil. Tomo há 4 meses alprazolam à noite e citalopram pela manhã. Não tenho sentido muita melhora. Tem um prazo para a substância fazer efeito, o citalopram? Por quanto tempo devo tomar o citalopram? É de uso contínuo? 50 anos. Você se identificou aqui. Muito bem. São várias as manifestações nessa ordem. Os psiquiatras, inclusive, discutem por que alguém toma citalopram aqui e responde logo, e outra pessoa não responde ou responde de maneira muito demorada. Não se sabe.
A medicina diz o seguinte: cada organismo reage de uma forma, embora seja uma mesma depressão ou uma depressão semelhante, mas não se sabe ainda. Há muita coisa que a psiquiatria ainda não sabe, aliás, as ciências psíquicas em geral não sabem. Temos muito ainda que avançar. Aliás, Dr. Bezerra de Menezes, na década de 80, através de Chico Xavier, falava isso. As ciências mentais ainda têm que avançar muito para entender os fenômenos da mente e da sexualidade humana, dizia Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. Então, eu recomendaria que continuasse. Normalmente o alprazolam não tem um efeito imediato. O indivíduo que toma alprazolam, de maneira geral, a respeito do clonazepam, tão conhecido, tem um efeito mais imediato. O indivíduo tem um efeito sedativo. De uma maneira geral, não se preocupar muito com o citalopram, porque, na verdade, a medicação que causa dependência são os benzodiazepínicos, os tranquilizantes. É o alprazolam, por exemplo, é dessa família. A medicação que você está tomando ainda é muito pouca, dá para tomar um tempo, lentamente se libertando do alprazolam, em conversa com o seu psiquiatra, em diálogo com ele, e se libertando do alprazolam, mas o citalopram, eu diria, a perder de vista. O que é que eu quero dizer com isso? No mínimo, 1 ano a 1 ano e meio, usando o citalopram. Porque mesmo quando a pessoa está ótima, às vezes não está tão ótima assim. A pessoa fica entusiasmada, larga a medicação e os sintomas voltam. E aí a coisa começa a ficar cronificada, porque aí exige uma dose maior. Então, no mínimo, o citalopram é uma substância muito boa. Pode acontecer e você não está reagindo muito bem. Vá observando. Se você já tem mais de 2 meses, já deveria ter algum efeito. Se não tem, depois de 2 meses, procurar o psiquiatra, conversar com ele, tem que pensar